Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês, investidores, estejam muito bem. Falaremos então Santander com mais de 1 bi de dividendos para os seus acionistas, Sanepar também com boa notícia e ISA-CTEP com preço abaixo de 22, tá? Então, sem enrolação, o que nós temos, né? Santander, dividendos bilionários, Sanepar garantindo praticamente 95% da sua receita até o ano de 2048 e Transição Paulista negociando abaixo de R$ 22. A começar, falaremos então, o Santander ontem, né, através de aviso aos acionistas, fez a declaração de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio, sendo aí 380 milhões em dividendos intercalares e mais de 1,120 bi em juros sobre capital próprio. O valor do juros sobre capital próprio é maior porque tem a incidência de impostos e depois isso volta como receita financeira para o banco, tá? Então ali tem um abatimento, praticamente o único que paga imposto de renda é o investidor, pessoa física, 15% retido na fonte, tá? No valor total, isso daria para as unidades cerca aí, né, de 35 valor líquido por ação de 0,25, né, sai de 0,30 para 0,25, mais 0,10 de dividendos intercalares, você estaria falando aí de 0,35 por unit. Então, o papel vinha apanhando bastante, é um banco que estava no radar pela venda das ações por parte dos seus gestores. Você teve a questão do segundo trimestre ter vindo com um resultado ruim, entretanto, a capacidade de remunerar o seu acionista controlador, que é o Santander espanhol, né, que é o grupo espanhol, é uma questão meio que de reloginho, né, muito bem presumida, muito bem relativizada em relação aos trimestres. De 3 em 3 meses você sabe que vai ter um anúncio ou um pagamento em relação ao Santander. Sobre as datas, então, data para você fazer jus ao direito, né? Você tem que ter as ações até o dia 19 de outubro, ou seja, isso dá mais de uma semana aí para quem não tem Santander. O problema é que o preço andou um pouco, tá? E o pagamento, pessoal, ocorrerá a partir do dia 10 de novembro, então pagamento rápido, não é aquela coisa de ficar demorando, é para alimentar o caixa mesmo do controlador espanhol. E logo, logo tem também a temporada de balanço. O Banco Santander também é um dos primeiros a divulgar os seus resultados. Acompanharemos de perto. Agora, virando a página, Sanepar, uma boa notícia, um papel que faz muito tempo que eu não falo aqui no canal. Nós tivemos hoje uma excelente notícia. 319 contratos de prefeituras por parte da Sanepar foram renovados até 2048, tá? Inclusive, coloca nesse bolo aí também Maringá, mesmo que Maringá ainda tem imbrólios, né? Tem alguns imbrólios lá, toda aquela questão da renovação, ter fatores judiciais por trás, porém 95% da receita da companhia praticamente está garantido até o ano de 2048, com uma questão, né? A questão de todos os anos você ter uma correção aí através do índice de inflação, né? Então é um fator, e fora que o marco do saneamento, né? É todo um setor que requer desenvolvimento. Então é uma boa notícia. Sanepar, confesso que não estava no radar há bastante tempo. Eu dei preferência para outras empresas que pagam dividendo maior e mais eficiente, mais rápido. Só que analisando, voltando a estudar, esse ano voltou a entregar bons resultados através aí dos seus fundamentos. Se você for olhar os indicadores, são ótimos indicadores para a empresa, um PL de 5,20, negocia abaixo do valor patrimonial, no valor de 30,11, né, dá uma diferença aí de mais de R$ 7, esse APR11, em relação ao valor patrimonial. Negocia a 5 vezes, 4 vezes e meio praticamente o EBITDA, né, o preço sobre EBITDA, negocia
a um pouco mais de 6 vezes o lucro por ação, então é um papel que vale a pena estudar, né? O endividamento estaria interessante. Você tem as empresas de utilities, utilidade pública, boa parte da média aí é dívida líquida sobre EBITDA acima de 2 vezes, né? Enquanto para a Sanepar hoje o endividamento se encontra em 1,77 vezes, com boa liquidez corrente de 1,47 vezes, ou seja, ela paga 1 bi de dívida e ainda sobra 470 milhões, ou para investir a metade, sei lá, pode investir 200 milhões e pagar 200 milhões de dividendos, muito bem. A dívida líquida é menor que o patrimônio, ou seja, patrimônio líquido, ou seja, a empresa tem mais patrimônio do que endividamento. Tudo isso pode fazer parte aí desse estudo, nesse feriado, né, para a gente acompanhar o que está acontecendo com a empresa e a determinar preço, né, poder voltar a aportar, na minha concepção, abaixo dos 20, poderia ser novamente interessante. É claro, né, que agora o mercado dificilmente vai dar essa oportunidade, mas vamos acompanhando, quem sabe, né? Fiquem abertos sempre a questão do ativo ser de qualidade, você colocar na sua carteira e sempre também criar metas, né, em relação ao papel para fazer peso na carteira. Não adianta ter número de empresas e não ter um número interessante de ações na carteira daquela empresa que você se propõe a ter no longo prazo, tá? Além também, olhando os outros números, número de indicadores de eficiência e rentabilidade, ROI, muito acima hoje da taxa Selic, né? ROI de 15%, e uma margem líquida de 23%, para uma grande empresa, claro, estatal, que é praticamente improvável de quebrar. Nós vemos a Sabesp em São Paulo entregando agora praticamente a privatização, né? Há uma discussão muito forte. E depois da Copel, a Sanepar poderia ser também alvo aí de privatização. Vamos acompanhando tudo isso de perto, né? Olhando também preço teto, hoje ela negocia com mais segurança positiva, considerando seu preço teto, na ordem aí de 26,66, hoje ela negocia a 23. Mesmo assim, é um papel para você ficar de olho. Tem a questão dos dividendos serem semestrais, mas tudo tem que ser estudado e, por fim, né, por conseguinte, tomar a melhor decisão possível. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre a fala, para mim, no mínimo interessante, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não conseguimos mais passar 6 meses sem uma crise, né? Então ele está falando isso daqui basicamente em relação à flutuação da taxa de juros, tá? Muito cuidado, tá? Até porque não quer dizer que se você tem uma crise de 6 em 6 meses, essa crise ela é durável como acontecia normalmente antigamente, né? Que você tinha 1 ano e meio todo ali sofrendo, o mercado batendo. Hoje, a percepção que você tem é que o mercado ele bate em um evento em coisa de semanas, no máximo meses, e depois a oportunidade passou e vai embora. Então, é melhor você ter essa percepção de como se portar durante uma crise, né? Cada vez mais, a questão para vencer pessoalmente no mundo dos investimentos, pensando numa carteira forte, perene, é o seu comportamento como investidor, né? Se ficar saindo toda hora, vendendo toda hora, esquecer de comprar também no momento do gelo ali, né, do drama, o investidor ele deixa passar muita coisa boa. Então será mais comum, não só no Brasil, mas fora também. Outro dado, inflação, né, o IPCA abaixo do que era esperado, 0,26, era almejado coisa acima de 0,35. Vamos acompanhando todos esses números, tá, pessoal? Porque esses números eles podem mudar drasticamente de uma hora para outra, né? São números que o agro, principalmente, vem salvando no curto prazo essa questão do IPCA, essa questão da inflação. Se você for observar no mesmo período lá do ano passado, em outubro, esse número estava em 6,47. De certo modo, é muito bom para alguns setores, por exemplo, setor da Cielo, setor financeiro, ele tem, né, um consumo maior, uma expansão de crédito.
Setor de construtoras e varejistas também, mas não são ativos que estão no meu radar, porém acabam sendo mais influenciados no curto prazo, tá? Então, nesse sentido, quem sofre são as empresas que têm correção, né? Nesse sentido, no caso das seguradoras, mas vamos analisando tudo isso. O que nós temos? Hoje nós tivemos Santander, né, após o anúncio de dividendos, praticamente fechando a R$ 28. Engie Brasil, há alguns pregões negociado abaixo de 45, vai ficando interessante também, no mínimo, analisar o caso. Taesa 34 também, já repetição em alguns pregões, também tem que ser analisado o caso para novos aportes, uma vez que já estamos praticamente no meio do mês, né? E vai dando oportunidade de você ir aplicando de pouco a pouco. Cielo andou, pessoal. Nós tivemos hoje uma alta de 0,84, mas nos últimos pregões o papel andou para 3,60, chegou ali a ficar muitos pregões, mais de 4, 5 pregões a 3,30, 3,35, e agora voltou a 3,60, claro, pode variar, cair de novo. Os números não devem vir tão bons no terceiro trimestre, costuma ser um trimestre de maior sofrimento para Cielo, porém vai vir dividendos, tá? É o que eu espero, deve vir aí algo entre 250 a 300 milhões de dividendos, bem tranquilamente. Sanepar a 23 e 28. Transmissão Paulista, né? Quem que está mentindo em ISA-CETEP? Se você for pegar o número de Garram, preço justo seria 46,39. Então, hoje ela negocia o quê? Ela negocia basicamente 5 vezes, quase 6 vezes, 5 vezes e meio lucro por ação, negocia abaixo do valor patrimonial. E o que você tem, né? A Eletrobras, nesse momento, ainda não se pronunciou sobre estar vendendo, né? Ou já ter procurado consultoria para vender a sua posição em ISA-CETEP, porém, essa tese ela pode fazer sentido na medida que a Eletrobras ela quer diminuir o seu endividamento e quer pagar também dividendos para os seus acionistas, tá? Então, a principal tese é que os recursos da venda, né, um pouco mais de 6 bilhões levantados, texto muito bem elaborado por parte da Genial Analisa, seriam utilizados tanto para investimentos quanto para pagamento de dividendos e também para menor endividamento da Eletrobras. Isso pode fazer uma pressão no preço das ações de Transição Paulista e limpar também um acionista que talvez não tenha ali a mesma estratégia de pensamento que a empresa, né? Até porque hoje a Eletrobras também investirá no setor de transmissão, então não faz muito sentido eu simplesmente ter ali, né, por ter, pensando em comprar o controle, se a ISA-CETEP, a Ecopetrol, né, a controladora, não irá vender. Então é toda uma questão que tem que ser muito bem elaborada e estudada. Se você for observar também, hoje tem uma margem de segurança muito interessante em relação à diferença do preço teto de ação, por ação, aliás, ITRPL4 versus o preço de negociação, e uma margem de segurança de 49,29. Então a pergunta que é feita: você está feliz comprando Transição Paulista? Estou, e estou ficando cada vez mais contente em comprar nesses preços. Ah, mas se você começar a ficar no negativo, né? Então vai ficando ali mais próximo do seu preço médio. Melhor ainda, porque é um papel daqueles que você tem a consciência que no longo prazo ele vai te desfrutar bons resultados. Então você tem essa certa consciência ali. Claro, e tudo isso envolve riscos, mas você vai aportando com preços melhores de maneira mais tranquila ainda do que anteriormente, né? Ainda mais com a diferença muito forte, muito maçante entre o valor patrimonial do ativo versus o preço, a cotação de tela, além da realidade, o que está sendo feito dentro da empresa, dentro da companhia, o lucro está crescendo. Ah, mas tivemos um endividamento. Ué, mas não tem como crescer sem ter vencido 3 lotes e utilizar dinheiro de terceiros. Então, é uma questão que você vai estudando e você vai ficando mais obcecado na tese. Claro, não se tratando de um torcedor, e sim de um investidor pensando no longo prazo. Portanto, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar
tão extenso, né, e não ficar um tema repetitivo, espero ter sido bem esclarecedor em relação às notícias, Santander, a própria Sanepar, que fazia tempo que eu nem citava aqui no canal, e volta para o radar agora também. Além disso, própria Transição Paulista. Amanhã, feriado, farei um videozinho sobre Cielo, nessa alta, né, recente. Faremos um pouquinho de um dado interessante que os analistas estão estimando para a reta final desse ano, e mesmo assim é um bom cenário na projeção de dividendos. No mais, não representa uma simples recomendação de compra ou venda, o conteúdo aqui é totalmente educacional e também de maneira, né, para que todos possam tratar o tema, ações, pensando em dividendos, pensando também na formatação de uma carteira de longo prazo. Inscreva-se, compartilhe, curta também se você gostou, comente a sua opinião, ela é sempre importante, de maneira educada e moderada, caso tenha algo a acrescentar de maneira de experiência. Para quem está iniciando, normalmente a pessoa lê os comentários, o investidor, e muitas vezes ele se sente até mais confiante para novos apostos. No mais, bons apostos a todos vocês e bom feriado a todos também aí, tá?